boa noite. Vamos começar mais uma live. Esperar o pessoal entrar. Lá. Vamos aguardar o pessoal chegar. A plataforma está informando os seguidores que nós iniciamos mais uma live. Pati, querida, sempre presente, amiga, obrigada. Deus abençoe você. Que bom te ter aqui, sempre. Vamos ver, esperar mais uns minutinhos, enquanto isso vamos compartilhando. Vamos curtindo, enviando para todo mundo. Estou enviando aqui também. Deixa eu ver quem mais vamos convidando aqui. Esperar mais um minutinho e daí nós vamos começar. Hoje nós estamos já no capítulo 3 do livro Gloriosa Vocação, da Nancy Wilson. O capítulo, vamos falar sobre concepção, gravidez e parto. Tá muito, muito, muito legal. Esse estudo tá muito legal. Mais um capítulo tá sendo maravilhoso. Os ensinamentos e aquilo que ela traz para nós. Esperar mais um minutinho e daí a gente já começa a esperar o pessoal chegar. Então vamos começando. Hoje nós vamos falar então sobre, concepção, gravidez e parto. Então ela começa, o texto base ali dela do início do capítulo começa, que tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, que está em Salmo 139, 13. E ela começa o capítulo, uma forma muito interessante, que ela começa a falar assim que quando nós mulheres, vamos falar sobre gestação, sobre bebê, sobre parto, nós sempre temos assunto para isso, nós sempre temos muitas experiências para compartilhar, então a gente fica horas, falando a respeito disso. Só que ao mesmo tempo ela traz algo que existem muitas lendas, de velhas caducas. Então eu achei interessante, ela trazer esse assunto dessas lendas de velhas caducas em torno desses assuntos femininos, em relação a essas questões. Então essas lendas, elas podem passar de geração em geração, ainda que tolas por natureza,
Mesmo nos dias de Paulo, o apóstolo teve de alertar Timóteo. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. Então, aqui existem muitas fábulas, né? Existem muitas lendas em relação a essa questão, né? Em vários temas, mas como nós estamos abordando aqui, né? Essa questão da maternidade, do parto, né? Da gravidez, da concepção. Então, acho que todas nós já ouvimos alguma lenda, né? Tem aquela da criança do soluço, né? Que você coloca um fiozinho enrolado na testa da criança para ela parar o soluço. Tem tantas lendas, né? Tantas assim, se teu filho nasceu com algum problema, como, né, direcionado também para as mães atípicas aqui. Então, assim, se seu filho tem alguma deficiência, pode ser porque você pecou, porque você fez algo errado, né, como uma questão de punição, como se Deus fosse um Deus punitivo. Então, se você está exausta, se você está confusa, né, se você está deprimida, né, tantas mulheres sofrem com depressão pós-parto, então o blueprint também, né? Então, assim, tudo isso é falta de fé, você não tem fé suficiente, né? Então, assim, tudo isso entra dentro dessa questão aqui de lendas das velhas caducas, né? Então, essas fábulas, né, muitas vezes ela vem o quê? Ela vem com esse peso, né, de culpa, de solidão, né, então afastando, na verdade, né, em vez de ajudar, ela acaba afastando as mulheres de vivenciar e experimentarem essa graça de Deus, né, e da verdade com relação a essa questão do sofrimento que envolve a maternidade, que envolve o parto, que envolve, né, a gravidez, porque realmente é um tempo desafiador para a mulher. São mudanças, né, hormonais, são mudanças no corpo, são questões que muitas vezes são gatilhos para questões emocionais, né, que viveram na própria infância, né, como foi maternado com ela. Então, essa questão, né, essas fábulas, elas precisam ser combatidas ali, como Paulo diz, né? Então, assim, esse sofrimento materno, né, faz parte também dessa vocação divina, né, e é digno de cuidado, de escuta, de reparo, e precisa ser tomado, né, uma importância sobre isso. Outra coisa que ela fala ali também, né, que ela traz pensamos numa fábula de velhas caducas como uma história tola ou uma crença supersticiosa transmitida por velhas fofoqueiras. Então, assim, certamente, né, essas mulheres cristãs, elas não querem ser caracterizadas como pessoas que ouvem, acreditam, né, ou passam adiante histórias tolas como se fossem verdades. Então, nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos ouvindo, nós precisamos sempre passar pelo crivo da palavra, né, pela peneira da palavra. Então, isso é muito importante, principalmente para nós, né, mães atípicas também, com relação a julgamentos, com relação à questão de achar, né, que por algo ruim ter acontecido, com relação à questão dos nossos filhos, né? Então, isso precisa ser cuidado. Então, ela também fala aqui sobre que as mulheres elas podem ser facilmente enganadas, né? Então, 1 Timóteo 2,14 fala, né? Aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não convém. 1 Timóteo 5,13. Então, ela também traz a questão de que nós temos essa tendência, né, de ter opiniões fortes em relação à maternidade, aos processos, que muitas vezes, né, nós podemos causar uma divisão e uma discussão,
né, dentro da própria igreja, e que isso não pode acontecer, porque muitas vezes assim, porque você tem que amamentar, né? Então, se você não amamentou, se você não amamenta, então você não é uma mãe suficiente, você não é uma mãe boa, né? Se você dá uma fórmula, se você optou pelo parto natural em vez da, né? Tipo, em vez da cesárea, pra que isso, né? Você não precisa disso. Ou se você opta pela cesárea, né? E não tem o natural, nossa, mas você não tem, você tá fazendo errado, a cesárea tem risco, e quem foi mãe assim não sabe o que é vivenciar o parto de fato, né? Então, assim, existem tantas falácias, né, em relação a isso, que nós precisamos realmente não sermos enganadas com relação a essa questão, e também não dar crédito a essas fábulas, a essas, né, esses fatos aqui que ela traz como chamado de fábulas, né, de velhas caducas. Mais para frente, ali também, quando ela começa a falar sobre a fecundidade, e isso é muito interessante, né? Porque ela fala assim que Deus nos ordena a fecundidade em Gênesis. Antes da queda, diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, em Gênesis 1, 28. E ela traz algo sobre essa questão que após a queda, né, existe essa maldição, né, como consequência do pecado, que fala, né, que o homem em seu chamado, e amaldiçoou a mulher em sua vocação como mãe e como esposa, que diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3,16. E o apóstolo Paulo também destaca em 1 Timóteo, do 2 ao 15, que as mulheres podem ser salvas em seu chamado, todavia será preservada através de sua missão de mãe. E se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, Deus chamará as mulheres para si em meio ao cumprimento do seu chamado como esposa e mãe. Uau, né? Então ali nós temos essa questão, né, dessa consequência, né, do pecado, de ter esse momento, né, de gravidez, da hora do parto, ali de ser realmente um trabalho de dores, né, de ser um trabalho intenso. Então, mas ao mesmo tempo, ela traz também esse resgate, né, ali quando Paulo diz, né, que as mulheres podem ser salvas em seu chamado, né? Então é muito lindo essa questão, e tudo isso, né, deixa eu ver aqui, né, e trazendo, né, para nós, trazendo essa questão, né, essa fusão da fé com a psicanálise, né, com essa visão, né, eu gosto muito da visão winnicottiana, que, né, eu já falei aqui, né, que mãe, ela não é apenas quem gera biologicamente ali, mas ela não só oferece, né, essa questão biológica, mas ela oferece uma sustentação emocional, né? Então e junto à constituição psíquica do bebê. Então o Winnicott, ele fala sempre dessa mãe suficientemente boa, que é aquela que mesmo imperfeita, que mesmo, né, muitas vezes ali com seus dilemas com relação ao cuidado dessa criança, ela é capaz, né? Ela é capaz sim de acolher, de sustentar e se adaptar a essa criança, e ela prover tudo aquilo que essa criança precisa, porque tudo aquilo que essa criança precisa já está dentro dela, né? Instintivamente. Então, isso principalmente, né, nesses primeiros dias de vida ali da criança, né, no pós-parto. Então, esse cuidado primário vai muito além, né, dessas técnicas, desses mitos culturais, né. Trata-se de uma presença viva, sensível e inteira,
né? Que reconhece o filho como um ser em formação, físico, psicamente, emocionalmente. Então, e uma mãe saudável, ela pode o quê? Ela tem esse tempo de se perder no filho, né? De estar ali totalmente ali imergida, totalmente ali vivendo, na verdade, uma simbiose, né? Tá ali perdida, não se sabe o que é a mãe, o que é o filho, mas uma mãe saudável emocionalmente e psicologicamente, ela tem essa capacidade de se perder no outro, né? Que é a criança, mas ao mesmo tempo ela também tem essa capacidade de se encontrar novamente, né? Então, de tomar para si, para tomar para si novamente, né? Então, essa maternidade também, né, trazendo para nossa maternidade atípica, ela revela, né, ainda mais essa intensidade, né, desse processo do gerar, do parir, do sustentar um filho, né, que não é romantizado, né, que nós precisamos, né, precisamos trazer a realidade de dias difíceis nessa maternidade, na maternidade como um todo, né, mas especialmente nessa maternidade atípica, e ela traz aqui, né, que ela fala também assim, né, sabemos que os filhos são do Senhor, eles são dádiva, herança do Senhor, e Ele é aquele que abre e fecha o ventre. Então, nós não sabemos, né, nós não sabemos fazer filhos, nós não sabemos produzir uma criança, nós até podemos, né, sabemos ter relação íntima, né, a relação sexual, mas nós não sabemos gerar, nós não sabemos criar, né? Então, assim, porque isso é realmente um presente, né, algo que Deus proporciona para que nós possamos estar vivenciando, né, que é essa maternidade, esse mistério, essa beleza do gerar, né? Então, isso é muito interessante. E quando ela fala, né, sobre essas questões, né, da dor no parto, né? Então, é importante trazer isso. Quando ela fala assim que esse gerar, né, é um ato de guerra. Né? Nós precisamos estar preparados como se nós estivéssemos indo para uma guerra, porque ela exige de nós fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque a hora do parto realmente ela é um momento intenso, né? E que vai envolver todas as áreas, todos os níveis, né? De camadas da nossa vida, né? Corpo, alma e espírito. Ela traz também, assim, que não há dúvidas de que a Bíblia ensina, né, que a concepção é governada pelo Altíssimo, os filhos são fruto e semente de Deus. Então, uma forma de fábulas de velhas caducas que pode acompanhar a concepção é atribuir motivos a Deus. Se uma mulher não pode conceber ou sofreu um aborto espontâneo, não devemos tentar entender por que Deus está fazendo o que está fazendo. Né? Então, devemos confiar em sua bondade e soberania e saber que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que são seus filhos. E isso envolve, né, a questão da maternidade atípica. Né? Então, às vezes você vai se deparar, né, com algo, com alguma doença, né? Você vai se deparar ali quando está, né, na hora do parto ou até mesmo durante a gestação, né, com o avanço da medicina, com o avanço, né, dos estudos ali, dos exames, você pode diagnosticar que a criança tem algum problema, né, alguma questão, pode ser física, né, pode ser também a questão de neurológica, né, que tudo isso pode ser identificado através dos exames, mas de saber, né, que mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante de diagnósticos, mesmo diante, infelizmente, até de perdas, de abortos, o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle dessas coisas, né? E nós precisamos confiar nessa bondade, nessa soberania de Deus e entender, né, que a gente precisa estar colocando tudo isso diante dele.
E essas crianças, mesmo com todas essas questões, elas foram geradas primeiro no coração de Deus. Elas foram formadas, elas foram geradas, elas foram criadas. Então, mesmo que você pense e fale assim, mas isso daqui não está perfeito, ou isso daqui não está da forma correta como deveria ter, neste momento nós não podemos até não entender o que está acontecendo, né? Mas nós temos que ter essa confiança de que um dia nós entenderemos todas essas dores, todas essas questões tão difíceis para nós, seres humanos, compreender, né? Então, assim, ela fala ali também, né, que a Raquel ali, mesmo que ao dar à luz, né, com sofrimento, ela teve a sua vida consumida, né? Hoje em dia, tantas mulheres já perderam, né? Isso que eu acabei de falar tá lá em Gênesis 35:16, né? Então, muitas mulheres já faleceram, né? No parto, já perderam as suas vidas, mas o que acontece? Diante do crescimento, né, do conhecimento da ciência, hoje o número é muito menor, né, de óbitos ali, de mães e crianças, graças a esse conhecimento científico que tem aumentado. Então, essa hora desse parto, né, como nós estamos falando aqui, que hoje é falado sobre concepção, gravidez, sobre parto, então que nesses momentos, né, nesses momentos de parto, não é nós podemos vivenciar, né, muitas mulheres, elas atravessam, né, os seus próprios vales da sombra da morte, nesses momentos, né, de concepção, né, de gerar, e muitas vezes, né, o diagnóstico também inesperado, como nós temos falado também, né, sobre vivenciar um luto daquele filho idealizado, daquele filho que nós criamos, imaginamos, e nós nos deparamos diante da realidade, né, de um filho real com dificuldades, com problemas, né, muitas vezes inicialmente com limites, mas muitas vezes, né, esses diagnósticos inesperados, né, nos atrasos, nos desenvolvimentos, né, nos colapsos emocionais, nos cotidianos, né, nas dificuldades, né, então é nesse território que a fé, né, encontra com a psicanálise aqui, para que reconhecem, né, que ambas reconhecem que o sofrimento existe, que ele é real, mas ele não precisa ser um erro a ser corrigido, né? Mas é um caminho de ser acolhido e atravessar esse processo, atravessar esse momento, né? Atravessar esse vale da sombra da morte, né? Confiando, porque nós sabemos que nós não estamos sós, mas nós sabemos quem está conosco, e que ele faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Então, isso é muito maravilhoso, né? Sobre a gente poder confiar, né, nessa bondade e nessa soberania de Deus e entender, né? E entender que essa criança que foi gerada, ela tem um plano, ela tem um propósito. A palavra de Deus, ela fala o quê? Que quem recebe, cada criança, né? Cada um desses pequeninos recebe a mim. Então, quando você recebe o seu filho naquele momento, né? Ele é um pequenino. Então, independente das limitações, independente das questões que ele possa enfrentar, independente do diagnóstico, independente da situação, quando você está recebendo essa criança, quando você está recebendo esse pequenino, você está recebendo o próprio Cristo, o próprio Jesus você está recebendo. Então, a maneira como você vai recebê-lo, a maneira que você vai educá-lo, que você vai criá-lo, você está cuidando do próprio Cristo. E isso
é uma graça, né? É uma gloriosa vocação, como nós temos lido, né? O texto desse livro é uma gloriosa vocação. Quando nós pensamos na grandeza, do tamanho né, de algo tão maravilhoso como isso, como essa verdade, nós podemos encarar a maternidade como uma vocação gloriosa, algo tão maravilhoso, independente se é um filho típico ou atípico, né? Eles carregam essa porção dentro deles. Então, outra questão também ela fala, né? Ela inicia esse capítulo também com um versículo, né? Que tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, né? Que é o Salmo 139, 3. E também ela fala sobre Isaías 44, 2, né? Assim como diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Uma criança é uma obra maravilhosa de Deus, como disse o salmista. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Né? E como diz a pastora Ilma, né? A sua alma sabe que você, mulher, foi criada dessa maneira maravilhosa e assombrada. E você sabe, a sua alma sabe que esta criança, né, esses nossos filhos também foram criados de uma maneira maravilhosa, né, de uma forma assombrosamente maravilhosa. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos atípicos, nós temos que olhar ele como Cristo, né, como estamos recebendo o próprio Cristo, e também olhar para eles e verem que nós estamos, que eles foram formados de uma forma assombrosa. Nós temos que olhar para eles não sendo uma doença, né? Eles não são o autismo, eles não são a síndrome de Down, eles não são a doença, né? Mas eles têm a doença, né? Então, assim, eles têm um diagnóstico, mas eles não são aquilo, né? Eles são muito além, eles são muito aquém disso. E quando nós conseguimos olhar desta forma, a nossa maternidade ela vai se tornando mais leve. Apesar, diante das dores, das dificuldades, nós conseguimos olhar com uma leveza, nós conseguimos passar por essas dificuldades e por essas situações cotidianas, diárias, né? Entre crises, entre uma mãe que tem uma criança com diabetes, né? Como a minha amiga Pátia, que tem uma criança com diabetes tipo 1. Então, ela, ao mesmo tempo que diante de dias difíceis, diante de dias assim que você não sabe como que essa criança vai reagir, se ela vai precisar da insulina, se ela não vai, né? Que precisa ficar sendo monitorada. Então, diante dessas circunstâncias difíceis, diante desses laudos, desses diagnósticos, eles foram formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E eles carregam essa porção incrível dentro deles. E eles não são isso, né? Eles têm esse diagnóstico, né? Eles têm essa questão, mas eles não são, né? Eles são filhos, eles são filhos amados, eles são filhos que carregam uma porção, um pedaço de Deus dentro deles, uma expressão exata da glória de Deus. Então, ela fala também aqui, né, a autora também traz assim, as mulheres cristãs devem compreender profundamente essa verdade bíblica como sendo fundamental a todo o seu pensamento sobre o chamado de ser mãe, né? Sobre essa questão, né, do ventre materno tu me tiraste. Então, a concepção, a gravidez e parto, né, são todos do Senhor, todos, né? Não existe nenhuma, o bem e o mal, né? Tudo, os momentos difíceis e os momentos de alegria, tudo está diante do Senhor, né? Assim como ela também cita aqui a questão de Jó, né? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles, né? Então, essa questão, né, de todas as coisas,
todas as coisas, né? O bem ou o mal, tudo vem do Senhor, né? E nós precisamos confiar que Ele é soberano, que Ele nos dá graça de passar por todas essas coisas. Então, deixa eu ver aqui a outra questão sobre o que ela traz. Ela fala também, eu achei interessante sobre a questão, né, de dar à luz. Ela fala assim que o ato de dar à luz sempre foi um trabalho perigoso. Não é sem razão que a expressão trabalho de parto é usada. Tal como os homens trabalham no campo, as mulheres trabalham dando à luz. É um trabalho duro. Sofrimento não é uma palavra negativa. Ao menos a escritura não se constrange em utilizá-la, né? Então, o sofrimento, né, do trabalho de parto é usado como comparação quando se descreve o juízo vindouro de Deus sobre o povo, né? Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Isaías 13:8, né? Então, essa gravidez, ela não é uma doença, né? A gravidez, ela não é uma doença, mas é um período árduo. Então, nós precisamos, né, que além desse processo natural, né, mas vem dessa questão da queda, né, de ser sofrido, de ser algo realmente penoso. Então, esse é um processo, né, de gestação, de parto, que exige muito da mulher, em todos os níveis, né? Físico, emocional, espiritual, e nós precisamos, né? Nós precisamos nos preparar para isso, né? Precisamos que mesmo diante desse sofrimento, né? Que a queda, ela trouxe esse impacto, né? Nesse processo de dar à luz, né? Algo que é tão belo, mas ele também é algo tão doloroso, né? Ele é tão difícil, ele é tão árduo. Então, e nós não precisamos, né, negar esse sofrimento do parto. Nós não precisamos negar que esse é um momento difícil, né? Então, porque toda vez que a gente nega isso, isso também é cair, né, nessas fábulas das velhas caducas, né? Então, nós precisamos que muitas vezes a gente fala assim, nossa, nós não podemos dizer que é difícil, nós não podemos dizer que isso foi tão complicado, porque o que vão pensar de mim, né? Vão pensar que eu sou fraca, vão pensar que eu não dou conta, vão pensar que eu não sou boa, vão pensar que eu não amo meu filho, né? São tantas questões que podem estar envolvidas nessas fábulas de velhas caducas que acaba fazendo com que a gente não entenda e abrace esse processo dessa maneira intenso, né? Então, precisamos, né? Precisamos ter essa sobriedade, né? Que o sofrimento não é um sinal de falta de fé, né? Que o sofrimento não te torna menos capaz sobre a maternidade, mas é sim uma realidade até teológica, né? Então, nós precisamos nos preparar, né, para este momento emocionalmente, né, sem idealizações, sem aqueles programas, né, aquelas propagandas de margarina, né, que é tudo flores, que é tudo belo, que é tudo lindo, né, mas nós precisamos estar preparadas para este momento que é um trabalho, né, um penoso trabalho, a questão do parto. Deixa eu ver aqui. E ela fala, né, que nós precisamos estar, né, que a mulher ela precisa se preparar para esta batalha, né? Então, uma mulher certamente tem de se preparar para o trabalho de parto como um guerreiro se prepara para a guerra, né? Essa é uma boa obra que as mulheres fazem e é uma tarefa difícil, muitas vezes perigosa. Então, nós, mulheres cristãs, precisamos entender, né, que embora a criação de filhas tenha um resultado abençoado, é ainda assim um processo caído e amaldiçoado, né, pelo pecado. Mas em Cristo, né, em Cristo nós podemos vivenciar tudo isso, trazendo a graça,
né? A bondade e a misericórdia de Deus. Então, ela fala também que, obviamente, gravidez não é doença, né? Como eu falei, mas é um período árduo, é um período que precisa, né? Precisa, né? Que mesmo sendo natural ou normal, mas é um processo, né? Que envolve dificuldades, envolve riscos. Então, as mulheres precisam estar preparadas. Outro ponto também que ela fala aqui, que é meu ponto aqui, é que todos os nossos preparativos devem ser feitos perante o Senhor, reconhecendo sua soberana mão sobre todas as coisas, submetendo-nos a Ele no parto, bem como em cada um dos outros aspectos da nossa vida. Então, nós precisamos, né, ter essa submissão ao Senhor nesse processo, né, de parto, de concepção, de parto, para que a gente possa estar também tendo a nossa responsabilidade, né? Nós também temos que trazer para nós a responsabilidade de nos prepararmos, né? Então, todos esses preparativos devem ser feitos perante o Senhor, né? Deus ordena tanto os fins como os meios, né? Então, nós precisamos confiar em Deus, precisamos colocar tudo isso diante dele, mas isso não exclui a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de fazer um pré-natal adequado, de uma alimentação saudável, de buscar conhecimento, de buscar os profissionais competentes, né? E mesmo diante disso ainda, mesmo diante dessa preparação, ainda pode ter intercorrências, né? Não é fé dizer Deus está no controle, então não preciso fazer nada, né? Isso é uma negação. Então, nós precisamos, né? Mas mesmo assim, ainda diante dessa preparação, essas coisas podem acontecer, né? Eventuais problemas, porque, como a gente disse, é um processo de risco, né? Igual eu tive 3 experiências com relação a essa questão do parto, né? Então, o meu primeiro parto foi um parto muito difícil. Eu fiquei mais de 27 horas em trabalho de parto, sofri violência obstétrica, então, assim, quase deu muito ruim. Mas mesmo diante do meu vale da sombra da morte, eu pude ver a mão de Deus e o favor de Deus diante disso, né? Ele estava comigo ali e ele me fortaleceu naquele momento, né? O segundo parto, que foi o da Júlia, foi um parto cesáreo, foi um parto um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim ainda depois eu tive um deslocamento uterino, então parecia que eu tava tendo mais um parto, e eu até falei assim, meu Deus, eu acho que tem outra criança aqui dentro, né? Mas daí quando eles vieram, eles falaram assim, não, o teu útero ele deslocou e por isso que você tá sentindo como se tivesse contrações. E o terceiro parto foi um parto super, assim, o parto foi super tranquilo, assim, mas eu tive uma intercorrência, eu tive a minha bexiga, eu tive um rasgo na minha bexiga, então eu tive que, né, minha bexiga teve que ser suturada, né, eu tive que ter suturada ali, e eu tive que sair com sonda do hospital, e foi um processo muito difícil também, porque o meu corpo estava rejeitando a sonda, então, assim, foi situações muito difíceis diante dessas questões, né, foi questões de risco, mas em todo tempo eu confiava que ele estava comigo, né? Que ele estaria, o bom pastor estaria comigo, né? E eu precisaria confiar nele, né? No bom ou no ruim, eu precisaria crer, né? Que todas as coisas cooperam para o meu bem, como a autora também trouxe aqui para nós. Ela fala, né, que nós devemos aprender tudo que pudermos para tornar o processo de nascimento bem-sucedido, sabendo que trabalhamos naquilo que Deus ordena. Então, nós precisamos, né, ela fala também da baixa mortalidade agora, né, no parto, e isso a gente pode ver como uma bondade de Deus sobre isso, né, porque o Senhor quem dá a inteligência e a sabedoria para o homem,
para que ele possa desenvolver essa questão, né, de ciências, né, de medicina e tantas outras coisas. Outra questão aqui que ela traz também aqui, que embora Deus seja aquele que nos permite encontrar tratamento para as doenças, homens não regenerados distorcem as bênçãos de Deus e as utilizam para os seus próprios fins egoístas, né? Que ela traz aqui a questão de que nós precisamos, né? Precisamos buscar conhecer quem nós, né? Os médicos que irão nos acompanhar, porque existem médicos, né? Que infelizmente são médicos que são como ela fala assim, né, que próprios fins egoístas, né, que pensam apenas em si mesmo e que não zelam pela vida. Então, ela fala aqui também sobre o aborto, né, então, assim, de você poder, diante dessas questões, né, eu tive a experiência, né, com uma amiga minha, que quando viu que a filha dela tinha várias síndromes, várias questões de saúde, né, vários problemas de saúde, os médicos ofertaram para ela o aborto, né, então assim, e ela não aceitou, né, e hoje ela tem um milagre lindo e, né, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das síndromes, né, de tantos processos, foi a Marcela que já fizemos até uma live com ela, nós podemos ver tantas coisas maravilhosas, tantas coisas lindas, tantos milagres acontecendo. Então, nós precisamos também buscar esse discernimento, essa sabedoria com relação à questão da equipe médica, daqueles que vão estar envolvidos nesse processo, né? Rejeitar toda a medicina moderna por causa da perversidade disseminada, né? Seria algo tolo também, né? Que nós não podemos generalizar, mas nós precisamos ter esse discernimento, né, daquilo que é bom, daquilo que é útil e descartar aquilo que realmente não vai de encontro aos nossos princípios, aos nossos valores, aquilo que nós acreditamos. E deixa eu ver aqui. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês aqui que fala assim, porque as mulheres costumam ter fortes convicções, né, a respeito desses assuntos, existe a tentação de se tornar imperialista a respeito de suas preferências, encontrando um versículo na Bíblia para supostamente apoiar a sua visão. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, né, de não colocar essas convicções como um peso na vida de outras mulheres, né? Então, assim, se você não amamenta, né? Se você dá fórmula para o teu filho e não conseguiu amamentar, é porque você fez alguma coisa de errado, né? Se você optou pelo parto cesáreo e não optou pelo parto normal, você não é uma mãe completa porque você não passou pelo processo do parto natural. Então, você... São tantas coisas que muitas vezes nós acabamos, né, com a nossa ideia, a nossa opção, né, de forma de guiar esse processo, nós temos que cuidar, né, para que isso não venha se tornar, né, esse imperialismo sobre as nossas ideias, as nossas convicções e trazer até uma situação difícil, né, dentro da própria comunidade. Não devemos tentar conquistar adeptas, né, à nossa posição e preferência, né? Então, assim, nós não podemos levantar uma bandeira de só mulheres que tenham parto natural são mães de verdade, só mulheres que amamentam, né, no peito que são mães de verdade, né? Então, assim, isso precisa ter, né? Então, a mulher cristã, ela precisa ter cuidado ao falar e esperar até que seja convidada a dar a sua opinião. Então, isso é importante para nós, que gostamos, né? Gostamos de expressar e colocar a nossa ideia em jogo. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado.
Outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, já indo, né, para metade do nosso... Ela fala assim que o nascimento de uma criança nem sempre é uma experiência maravilhosa. Como já disse, a Escritura nos ensina que esse é um processo caído, mas com um fim bendito. Então, alguns nascimentos são mais difíceis do que os outros. As mulheres cristãs devem se lembrar de que um parto seguro, tanto para a mãe como para o bebê, é o objetivo debaixo da bênção de Deus. Uma boa experiência não é o objetivo final, embora certamente seja algo desejável e pelo qual se deva orar. Devemos fazer tudo o que pudermos para nos preparar. Então, mais uma vez aqui, ela traz que precisa desse cuidado, dessa preparação, de que mesmo que diante das dificuldades, mesmo diante dos imprevistos, nós precisamos estar preparadas, né, emocionalmente para encarar, né, a dificuldade, encarar os momentos difíceis, como fisicamente também, né, para esse momento de dor, de debilidade, né, de não conseguir fazer tudo, né, não posso fazer tudo e está tudo bem, né, não, é um tempo que eu preciso me resguardar, é um tempo que eu preciso me cuidar, é um tempo que eu preciso mais de um autocuidado, né, de ser cuidada também, porque muitas vezes nós mulheres temos essa dificuldade de sermos cuidadas, né, de sermos, queremos ser, né, infelizmente com essa visão atual do mundo, mulheres querem dar conta de tudo, mulheres querem ser super heroínas, né, mas nós precisamos também ser cuidadas e precisamos aceitar esse cuidado, de ser cuidada, de ser suportada, né. Então, precisamos também, né, a mulher cristã precisa se lembrar de que Deus soberano governa todas as nossas experiências, boas e más, e faz com que todas elas cooperem para o nosso bem. Então, seja um diagnóstico, né, seja uma fatalidade da vida, seja uma morte prematura, seja um filho que não veio ainda, né, as mães que são tentantes, nós precisamos entender que todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem, que, né, pode ser que agora, nesse momento, a gente não consiga entender, a gente não consiga, por isso que é importante esse acompanhamento terapêutico, esse suporte terapêutico para nós mães, né, esse suporte emocional, porque muitas vezes nos momentos, nos dias de angústias, nos dias difíceis, nós não vamos conseguir entender, né, a gente não vai conseguir olhar com contentamento para algumas situações, mas o que a palavra de Deus nos diz? Que nós aprendemos, o contentamento é uma prática onde nós é aprendida, né? Então tem momentos que vai ser difícil, mas nós estamos ali aprendendo a estar contente mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das frustrações, e nós temos que não permitir, né, que a amargura diante dessas dificuldades entre no nosso coração. E é uma coisa que ela traz aqui, que ela traz até um versículo, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, mesmo diante dessas dificuldades, diante desses imprevistos, né? Dessas experiências más, que nós possamos não deixar a amargura entrar no nosso coração, né? Porque a amargura, ela é incompatível com a paz, né? Então, ela causa problemas e contamina a todos com os quais entra em contato. Mulheres que se tornam amarguradas a respeito de experiências de parto podem espalhar sua amargura, infectando e contaminando muitas outras. Esteja alerta contra essas raízes de amargura e persiga a paz e a santidade. Nossas decisões nunca devem ser tomadas por medo, mas antes perante o Senhor em fé e retidão.
né? Então, sabe aquelas mulheres que falam assim, quando a pessoa fala assim, eu tô grávida, a outra fala assim, ai, credo, misericórdia, nossa, pra que você foi fazer isso, né? Então, ela tem um coração tão amargurado, né, com relação à maternidade, ela tem um coração tão amargurado com relação a esse processo, muitas vezes até do parto ou da própria maternidade em si, da criação dos filhos, que isso gera uma amargura tão grande que ela acaba contaminando o lugar, o ambiente, as outras pessoas, né? A fala dela é contaminada e nisso não há paz, né? Então, assim, a amargura, ela é totalmente um ambiente inóspito para a paz. A paz, ela não consegue ser gerada em meio a um coração amargurado. E mesmo diante, né, por isso que é importante, né, que mesmo diante desses diagnósticos também, né, que essa amargura, a gente não permita que essa amargura entre no nosso coração, né, de estar ali com os nossos filhos e pensar, né, muitos nunca vão ouvir do filho, mamãe, papai, te amo, né, então assim, mas que isso não possa, essa dor não gere uma amargura no seu coração, né, mas que você possa realmente ter, né, colocar tudo isso diante do Senhor, né, em fé e crendo que Ele pode mudar o coração, transformar esses sentimentos. E ela traz aqui, e o que dizer das mulheres na comunidade pactual que são estéreis, né? Como segundo Pedro 1,8 afirma, todos nós, com ou sem filhos, podemos não ser nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E como os 2 versículos anteriores destacam, Deus pode capacitar mulheres para que sejam frutíferas no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor. Então, uma mulher sem filhos, né, as mulheres que são tentantes, as mulheres que ainda não conseguiram gerar, ou talvez nunca irão gerar, né, mas ainda elas podem estar interessadas nos filhos, né? Existem muitas maneiras dessas mulheres, né? Elas podem vivenciar, né? Podem vivenciar esse interesse nos filhos, que elas podem visitar mulheres com filhos pequenos, né? Como diz ali, ela pode ainda continuar sendo frutífera, né? Então, elas podem visitar mulheres com filhos pequenos, com crianças pequenas, né? Elas podem ajudar a cuidar quando, né, os filhos, né, a mãe ali tem um filho doente, ela pode ajudar, né, essa mãe com essa criança. Podem pegar, né, ela pode pegar até essas crianças, né, e levar para fazer piquenique, ensiná-los, né, na escola dominical, ajudar na educação domiciliar, né, então, assim, ser frutífera, ela coloca aqui, né, ser frutífera inclui ser hospitaleira, visitar enfermos, ajudar os idosos ou uma série de atividades voluntárias na igreja ou na sociedade, né? Então, a fecundidade, ela não se limita a ter filhos por perto, né? Se assim fosse, todas nós deixaríamos de ser frutíferas quando nossos filhos tivessem crescido. Então, existem, né, essa questão de que de ser frutífera, né? Essas mães ainda que estão aguardando gerar, elas não precisam estar paradas, né, trancadas, infrutíferas, elas podem estar se envolvendo e se importando, né, interessada nos filhos, né, e ajudando e sendo suporte para outras mulheres, para outras crianças, né, então isso é importante. Então, aqui no final ela fala, né, já indo para o final, ela fala assim que ter filhos é um tema sobre o qual é possível dizer muito. E todas as mulheres temos muito a aprender sobre esse maravilhoso processo. Que possamos aprender a pensar biblicamente sobre cada área da vida, mas particularmente acerca da maternidade. Realidade tão relacionada com aquilo que somos enquanto mulheres, né? Então,
como mães cristãs, nós somos chamadas, então, a preparar, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, né, o nosso coração, mas também nós somos chamadas também a descansar, sabendo que Deus está conosco e cada contração, cada consulta, cada noite sem dormir, né, cada momento ali de desafios diante da maternidade atípica, diante das salas de espera, né, de terapias, ou pela falta, né, de terapias, de faltas de acesso ao atendimento, nós temos que ter essa certeza de que Deus está conosco, e que Ele irá prover, e que Ele cuida de nós, e sabendo que os nossos filhos também carregam uma porção maravilhosa e exata daquilo que Deus, né, daquilo que Deus depositou somente na vida deles. Então, queria deixar aí, nós temos aí 5 minutinhos antes de acabar, para o que, né, se é algo que você quer compartilhar, algo que falou com você, Andréia, querida. Então, se vocês, né, tiverem, Kênia Preciosa também tá aqui, a Paulinha, o Thomas, olha quantas pessoas preciosas, a Maria Helena. Então, né, se vocês, aquilo que falou ao coração de vocês, se vocês querem compartilhar algo também sobre isso, sobre esse tema, alguma experiência, por favor, falem, compartilhem, que possa enriquecer esse estudo com o compartilhar de vocês também. Alguém? O que vocês acharam interessante neste momento? O Thomas tá aí, no meio da mulherada. Obrigado, amigo, pelo incentivo e encorajamento. Alguém quer compartilhar algo que falou com você? A Paty tá falando, Deus está com a gente em todo processo e etapa. É isso mesmo, minha amiga. Mesmo diante dos desafios, né, da maternidade atípica, Ele está conosco. Ele nos capacita, nos ajuda, né? E a importância também de acolher as nossas dores, né? Acolher os nossos sentimentos. Né? E lembrei, né, Paty, falando aqui, vendo você, né, da Sara com a questão da diabetes, né? A questão das questões das velhas caducas, né? De muitas podem até falar assim, mas se você deu muito açúcar para ela, né? Ela tá com uma alimentação errada, né? Tá comendo muito doce, né? Isso é uma fala de velhas caducas, né? Como a autora diz. E que nós precisamos tomar chá que cura, né? Isso, exatamente, né? São essas falas de velhas caducas que nós precisamos, né? Precisamos cuidar do nosso coração, porque querendo ou não, às vezes diante desses comentários, né? Diante dessas falas, né? Dessas falácias, o nosso coração às vezes pode se entristecer e acabar ferindo o nosso coração, né? Essas falas são um absurdo, né? Então, muitas vezes nossos filhos também, né, atípicos, têm questões comportamentais, né, e falar, você não está educando essa criança direito, né, que criança mal educada. Então, são questões, assim, que acabam trazendo, eu já ouvi muito disso, assim, já
Já sofri bastante com esse peso condenatório, né? Achando que a educação era insuficiente. Mas nós precisamos entregar esses momentos, né, pro Senhor. E entender, né, e aquilo como ela traz ali, né, como instrução de Paulo, né, nós precisamos, né, buscar o conhecimento e filtrar todas essas coisas. Espero muito obrigada pela participação de todos vocês, espero que tudo isso tenha, né, falado ao coração de vocês, tenha trazido conhecimento, tenha trazido clareza, né, se você sabe de uma mãe que precisa, né, uma mulher que está precisando, né, nesse processo de gravidez, né, está se preparando para o parto, ou até, né, uma mãe que está aí com o seu bebezinho, o seu filho, né, uma mãe atípica, que precisa ouvir essas palavras, né, de ensino, de clareza, de direção, que vocês possam estar compartilhando. Muito obrigada mais uma vez, Deus abençoe vocês e que o Senhor nos ajude nessa gloriosa vocação tão maravilhosa. Tá bom? Um beijo grande, boa noite para vocês. Tchau, tchau.